E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revisão, né? A revisão para a prova do primeiro bimestre, que vocês receberam aí uma cópia, né? Lembrando que todos esses conteúdos que estão dentro da revisão nós conseguimos trabalhar em sala de aula antes da parada, por causa do coronavírus, né? E nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada um desses temas, né? Do número 1 ao número 3 da revisão, está falando sobre população, né? Que é um assunto que a gente iniciou falando sobre a população, sobre a população brasileira, né? E na número 1 pede aí os termos populoso e povoado para diferenciar eles, né? Lembrando que pode parecer assim que são sinônimos, mas nós vimos na explicação na sala de aula que não são, né? Na 2 e na 3 está pedindo aí quais são os 3 estados mais populosos e os 3 estados menos populosos do nosso país. Aí vocês vão ter que dar uma pesquisada para ver direitinho. Na número 4 está falando em extensão. Quais são os 5 países mais extensos do mundo, ou seja, os maiores, né? Também trabalhamos nas primeiras aulas, acho que lá em fevereiro ainda a gente chegou a dar uma olhada nessa questão aí da extensão. Número 5 fala um pouco sobre a parte histórica, o que são capitanias hereditárias. Também só dá uma pesquisada, está no texto do livro, tá? Teve explicação sobre isso na sala de aula também. Número 6, o que é regionalizar e qual é a sua importância? Ou seja, regionalizar, né, quando a gente divide um país, um estado ou algum município em regiões, a gente procura dividir para melhor compreender esse estado, melhor compreender esse país, né? Cada parte de um estado, de um país ou de uma cidade tem suas particularidades. Então, a regionalização ela serve para isso, para a gente compreender melhor cada parte do total, né? E a importância eu estou pedindo para vocês aí, para explicar o que é a importância de se regionalizar. Será que é conhecer melhor? Será que é conhecer para melhor investir? Né? Vamos dar uma pesquisada para a gente responder a número 6. Número 7 são 3 termos: fronteiras, divisas e limites. Né? São termos que eles delimitam uma coisa e outra. Só que não são sinônimos, né? Porque um deles se refere a países, o outro a municípios, o outro a estados. Então eu quero que vocês pesquisem e definam aí o que cada um deles acaba delimitando. Número 8. Quais mudanças ocorreram na configuração dos estados brasileiros entre 1940 e 2020? Aí, no livro de vocês tem lá as mudanças que ocorreram, né? Tem um mapa de 1940 e o mapa mais atual, que é o da configuração de 1988, né? Que de 1988 para cá não mudou mais nada em relação a estados, mas eu botei 2020 aqui porque é o ano que nós estamos. Então eu quero saber que mudanças ocorreram, né? Quais estados que surgiram? O Distrito Federal mudou de lugar? Regiões, por exemplo. São Paulo era de uma região, São Paulo hoje está em outra. Então eu quero que vocês peguem todas essas mudanças que ocorreram e coloquem direitinho aí e estudem para a prova, tá? Número 9 volta novamente na questão histórica, pedindo a região em que se destacava cada uma dessas produções que estão citadas aí abaixo. Número 10 entra na questão das vegetações. O que eu quero nessa questão? Que vocês citem as principais vegetações brasileiras e caracterizem o local dessas vegetações e como é a vegetação básica, né? Como elas são caracterizadas, né? São árvores altas, são cactos, né? Número 11. A população brasileira, aí já volta a falar de população de novo. A população brasileira é formada pela miscigenação de quais povos? 12. Qual estado brasileiro se encontra a maioria dos povos indígenas?
13. A população brasileira apresenta grande diversidade étnica? Justifique. E, fechando aí, também falando de população, número 14. Quais povos chegaram em grande número ao Brasil no século XIX e contribuíram para o processo de miscigenação da população? Lembrando a vocês que todo esse conteúdo, lembrando novamente, todo esse conteúdo foi trabalhado em salas de aula, mas tudo isso tem no livro de vocês. Então vocês podem pesquisar aí à vontade, tá? E vocês vão encontrar lá as respostas, vão encontrar as características, vão encontrar as curiosidades, e aí vocês vão estar prontos para a prova. E eu torço para que vocês tirem uma nota bem alta, né? E que logo, logo, que essa doença passe, logo, logo a gente volte à sala de aula, se reencontre e que essas aulas possam voltar a ser presenciais, né? E enquanto isso, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa e manda um abraço aí para todo mundo.